Olá, meus amores, tudo bom? Bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um dia, mais um vídeo, mais uma live, começando para que você possa aprender. E hoje a gente vai estar fazendo mais um modelinho maravilhoso, uma blusinha básica, regata de verão. Gente, é bom demais, né? Ter essas blusinhas que dá com tudo. A gente coloca com uma peça mais elaborada, fica legal. A gente coloca por baixo de um blazer, a gente coloca com um tênis pra gente sair, com um shortinho, com uma calça jeans, gente. Sem comentários, não é? É super versátil. Então, que bom dia para todo mundo. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia para você, mais um dia, essa segundona, começando segunda-feira, graças a Deus. Não é isso? Mais um dia maravilhoso. É isso aí. E lembra que você tem que regar todos os dias os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, assim como a gente rega uma plantinha. É isso mesmo. Para quê? Para que ela cresça, não é? Porque se a gente não regar, se a gente não cuidar, a gente não consegue fazer com que os seus objetivos e os seus sonhos sejam atingidos. Então, para isso, você precisa regar. E sabe como que você vai regar? Você vai regar ele não com água, como a gente rega a nossa plantinha, mas você vai regar a cada dia dizendo para você mesmo que você é capaz, que você pode, que você consegue, que você supera e que você vai sim chegar exatamente no lugar aonde você traçou. E até porque a gente está em janeiro, primeiro mês do ano. Então, se você ainda não conseguiu ticar alguma coisa que você já colocou na sua listagem nova do início do ano, então já começa hoje, não deixa para amanhã. Começa hoje, começa agora, já falando, não vou mais, essa semana eu não como doce, essa semana eu não como refrigerante, não bebo refrigerante, essa semana você consiga dizer não e consiga se superar, consiga fazer exatamente aquilo que você tem na sua mente. Essa semana eu vou fazer minha ginástica, não é assim? Faz em casa, bebe só, eu vou beber 2 litros de água, eu vou beber 3, eu vou beber... Então, coloca as suas metas no papel, mas coloca na prática também. Olha todo dia, levanta. Isso mesmo, levanta da cama, levanta de onde você estiver, porque ali não vai resolver o seu problema. É isso aí. Então, bora lá, gente. Bom dia para todo mundo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Vai deixando o like quem não deixou, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, não é mesmo? E vai compartilhando maravilhosamente essa live que a gente está começando aí. Obrigada para você. Beijo no coração para todo mundo que tem compartilhado, tem dado seu like, para você que tem feito seu Pix, agradeço de coração. Quero pedir para você que você preste atenção no seu sininho, se não tiver ativado, olha lá, você tem que ativar o sininho e tem que ativar todas as notificações para que você consiga receber todos os momentos que a gente consiga, né? Tenha um vídeo, que tenha uma live para você ter a notificação, porque muita gente tem problema com isso depois, tá? Então lembra de ativar essa questão do sininho. Lembra que a gente ensina modelagem base do zero, não é? Modelagem base, já tem vídeo no canal ensinando. A gente tem playlist de reforma de roupa, se você gosta. A gente tem o que mais? A gente já tem roupa sem molde, se você gosta também, é uma série. E a gente tá sempre com vídeos lançando, tá bom? Lembra que essa semana a gente tem live segunda, quarta e sexta às 10 horas de Brasília. Terça e quinta a gente vai estar colocando um vídeo para você assistir. A gente vai estar colocando vídeos de acabamentos. Então, fica ligadinha nessa nova série de acabamentos. Se você tem problema com acabamento, fica ligada que a gente vai estar lançando. Vamos falar dessa blusinha, gente? Vamos lá. É uma regata com uma alça bem fininha. Vocês estão vendo aí como que ela tá, né? O decotezinho, você não precisa fazer tão decotada, né? Pode fazer um pouquinho mais acima. Quais são os tecidos que você pode estar fazendo? Viscose, crepe, seda, chiffon, musseline de seda, não é? Até uma tricoline ainda vai se você tiver aquela tricoline levinha, mas a viscose é melhor porque tem um caimento excelente. Então, lembra desses tecidos mais fluidos, os tecidos mais molinhos são os melhores para você conseguir fazer esse tipo de blusinha, porque vai ficar com um caimento ótimo, tá? A gente vai estar fazendo sim a modelagem do zero. Olha que bacana! Então, para você que gosta de modelagem do zero, então a gente vai estar fazendo, você vai ter uma oportunidade aí de ver como é fácil a gente estar fazendo essa regatinha, né? Então, fica ligadinho. Então, tecidos nós já falamos. Quanto que você vai gastar? Depende. Você pode gastar pelo menos 80 centímetros, né? Você pode gastar também o dobro. Por quê? Devido ao acabamento. O acabamento dele a gente não vê que tem viés rebatido, né? Em volta. Ele pode ter um revel, sim, pode ter.
mas ele pode ter também um forro duplo, não é? Ele pode ter um forro duplo. Então, se for o forro duplo, ou seja, e geralmente ele vem até a cintura, você gasta praticamente o dobro, quase o dobro, né? Então, se você tem aí 80 centímetros, você vai gastar pelo menos 1,20, 1,30 você vai ter que gastar, né? Um pouquinho a mais, tá? Então, lembrem disso só para você conseguir tá fazendo aí a sua peça. Então, vamos falar aqui, a gente vai fazer a modelagem base do zero. Você que é iniciante, não entende nada, se você achar que está muito rápido, está muito corrido, não entendi, corre para a Maratona de Iniciante. Tem uma playlist só de Maratona de Iniciante para você que é iniciante. Lá a gente ensina o beabá, o passo a passo e é muito fácil, tá? E aqui a gente vai fazer a modelagem do zero. Eu vou dar uma relembrada, uma pincelada nas medidas que a gente precisa fazer para fazer o quê? O molde base de uma blusa. Porque a partir do molde base de blusa é que a gente vai fazer essa blusinha, não é? É aquilo que eu falo. Então, se você já tem um molde base de blusa feito em casa, maravilha. Você só vai fazer as adaptações que eu vou mostrar para você aqui, tá bom? Então, bora lá comigo. Primeira medida que a gente precisa tirar é a medida do valor do ombro. Então, valor total do nosso ombro, tá vendo? Onde a gente tem esse ossinho daqui, né? Essa dobrinha que a gente tem aqui, ó, é onde termina o nosso ombro, tá? Que mais que a gente precisa? A circunferência do nosso busto, ó, circunferência, esse valor tem que estar sempre, lembra disso, viu? Ele tem que estar retinho aqui, ó. Vai estar aqui, a pessoa tem que estar de sutiã, metade aqui no bico do peito, retinho, frente e costas, tá? Para você tirar. O que mais você precisa? Circunferência aqui, ó, da sua cintura, tá? Circunferência, 2 dedinhos acima do seu umbigo, você mede a sua cintura. E você pode sim, você pode ter a circunferência do seu quadril. Ah, mas para fazer uma blusa, só para você fazer o seu retângulo e colocar ali, tá? O que mais? A altura de frente, ó, você vai pôr aqui na pontinha, início do pescoço, final do pescoço, início do ombro. Você passa aqui por cima do busto até a linha que a gente marcou da cintura. Então, você precisa desse valor. O que mais que a gente precisa? A gente precisa da circunferência do nosso pescoço, que é o valor do nosso degolo. Então, você precisa ter mede e essa circunferência você divide por 6. Então, vai te dar um valor, esse valor quebrado você pode arredondar e pode colocar esse valor na sua modelagem. Geralmente, o degolo da maioria das pessoas fica entre 6 e 7 centímetros, tá bom? Outra medida que a gente tem é a altura de cava. Prestem bem atenção, a altura de cava, existem várias maneiras de serem tiradas, mas você precisa observar uma delas, tá? Presta atenção. Eu faço a minha altura de cava com 1/4 do valor da circunferência do meu busto e reduzo 2 centímetros, né? Ou seja, 1/4 do busto menos 2 centímetros. Mas esse valor, ele dá certo para mim porque dentro da minha proporção de biotipo, eu estou num corpo padrão. Então, o meu busto é proporcional à minha cintura e proporcional ao meu quadril. Se eu tiver um busto enorme ou se eu não tiver quase nada de busto, esse valor do busto, em sua maioria, muitas vezes vai dificultar e vai dar erro no valor da sua cava, entendem? Então, o valor de cava, quando você tira dessa forma daqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, passando a fita métrica em volta do seu braço, independente se você está fora do teu padrão, se você engordou, se você está muito magra, se você é alta, se você é isso, se você é aquilo, não interessa. Esse valor aqui, ele está te dizendo a tua realidade, independente de como você esteja. Então, esse valor, ele é real. Ele é real, ele é o único valor que é real, ele é o mais certo do que tudo. Então, para que você tenha certeza, você coloca a sua fita métrica aqui, ó, bem certinha e acrescenta aqui 4 centímetros, acrescentou, você divide ao meio e coloca esse valor na modelagem. Então, esse valor que a gente tirou dessa forma é uma das formas que a gente tem certeza que tá a nossa cava, porque é o seu braço, entende? As outras maneiras que tem, em sua maioria, dá muito certo, como eu falei. A minha do busto, ela dá certo, mas porque eu tenho um corpo que tá padrão. Se eu tivesse um busto enorme,
fora da proporção do meu biotipo, essa medida provavelmente não daria certo. Entendem? Então, você tem que raciocinar quando você está fazendo uma modelagem sob medida para ter uma noção de valores, porque senão você pode se atrapalhar com isso. A mesma coisa, tem vídeo já no canal que eu explico várias formas, por exemplo, quando eu até falo, né, se você pegar aqui o valor do teu bíceps, né, a metade aqui, ó, acrescentar também, dividir ao meio, também gera uma altura de cava. Mas imagina, se o teu bíceps aqui tá pequenininho, ou você tá com um braço que tá aqui tá gigante, aqui não tá, enfim, for uma pessoa que é extremamente musculosa aqui, mas aqui tá fininho, vai dar uma diferença. Então, por isso que você tem que conseguir entender e fazer esse cálculo e essa diferença, tá bom? Para você ficar sabendo. Então, vamos lá. E a gente precisa do entre-seios. Ó, de um bico do peito ao outro, estando do sutiã, pega o valor da metade e coloca na sua modelagem, tá bom? Então, bora lá que a gente vai fazer essa regatinha maravilhosa, que tá muito fofa, né? E, como eu falei, você que vai definir qual é o acabamento que você faz nas suas peças. A gente, cada momento, ensina acabamentos diversos, diferentes, para que você possa optar, achar o que é mais fácil ou até mesmo o que você goste mais. Então, vamos partir para a modelagem. Vai deixando o like quem não deixou, é isso aí. Dispara o dedo lá no like, deixa lá, deixa ligado. Vamos lá, meninas. Primeira coisa, tem um papel, qualquer papel que você tiver aí para fazer sua modelagem. Primeira coisa que você tem que fazer é acertar o seu papel aqui, ó. Então, já tenho o meu papel aqui, reciclado, pra gente... colado aqui, pra eu ir aproveitando. O meu outro era reciclado, né? Esse aqui não. Marquei aqui o início da minha blusa. Geralmente, meninas, a maior parte das blusinhas, ela tem uma altura de 60 centímetros. Quem tem muita barriga, pode já deixar esse valor 65, tá? 63, pode deixar mais compridinho, que é justamente para não ficar aquela coisa muito curta depois, tá? Então, deixa essa blusa maior, tá bom? Pronto. Deixa eu ver até se eu risquei certo. Risquei certinho. Prontinho. Agora, o que eu faço? Marco aqui 1/4 normal do valor do meu quadril, ó. Só para eu ter uma margem, tá bom? Então, você pode marcar também com a circunferência, essa parte do busto, né, que é maior. Mas eu gosto já de marcar com o valor do quadril. Marca logo tudo, que aí você também nem se perde. Pronto, nós fizemos o retângulo. O que eu preciso fazer aqui? Agora eu faço aqui a altura de cava minha, não deixo muito grande, porque eu sei que essa blusa não tem manga. Então, para não ficar aparecendo as gordurinhas, né? Então, eu venho aqui e marco. Agora, o que eu faço? Eu marco aqui, ó, da altura de frente, que vai ser a linha da cintura, né? Então, eu venho aqui e marco. Vamos lá. Vamos marcar. Você tá vendo? Quem já me acompanha, gente, não tem como não gravar, porque termina sendo um repeteco. E quando você vê os vídeos todo dia, quando você vê toda hora, você vê que é um repeteco. E esse repeteco te ajuda a você fixar, tá bom? Bom, marcamos as linhas, as horizontais, agora nós vamos marcar o degolo. Então, eu vou entrar aqui 6 centímetros, no caso é o meu degolo. Eu entro 6 e eu desço 6. E aí eu faço esse quadradinho aqui, tá? Do meu degolo, aqui a parte da frente. Aqui agora eu coloco o valor total do meu ombro. Então, a gente está fazendo aqui uma modelagem base de blusa primeiro, né? E aqui no meu ombro eu vou descer 3 centímetros. Vou traçar até o meu pescoço. Essa descida de 3 centímetros, ela é pessoal. O padrão dela é descida de ombro 4, 4,5, né? Para quem é tamanho M, 3, 3,5 tamanho P e 5, 5,5 tamanho G ou plus size. Porém, eu sou M, mas eu gosto de descer 3, que seria uma medida de um tamanho P, tá? Porque para mim fica melhor. Venho aqui na minha cava, né? Olha aqui. Peguei aqui a minha cava e agora eu vou dividir ela ao meio. Dividir ela ao meio, entro aqui 1,5 centímetros ou até 2, né? Entrei já. E agora nessa linha de cava eu vou marcar 1/4 do valor do meu busto. E eu posso marcar ele aqui, ó, só com meio centímetro ou até 0,25 de margem de vestibilidade. Não precisa eu marcar muito, tá bom? E aqui, o que eu faço? Eu venho aqui na parte da cintura e eu marco aquele padrão. Eu marco 1/4 do valor da minha cintura mais 4 centímetros de margem de vestibilidade. Então, marcadinho aqui. Esses 4 centímetros, ele equivale praticamente o quê?
os 3 centímetros se tivesse uma pence e o 1 centímetro se fosse uma margenzinha de vestibilidade. Então, colocamos aqui, ó, marca da cintura para cá e marca do valor do quadril até a cintura. O que eu faço aqui na ponta? Eu tenho que subir 1 centímetro na blusinha, né, para ele não ficar aqui com bico, tá? Agora eu venho aqui para traçar, desculpa, o valor da minha cava. Olha aqui. Coloco aqui minha régua, traço aqui a minha cava. Tracei, venho aqui, traço o valor do meu decote base e frente. E essa blusinha é uma regata, a gente tem algumas diferenças que a gente faz aí na parte da frente e na parte das costas. Se você observar, ela tem uma alcinha bem fininha, uns 2 dedinhos aí de alcinha, gente. Fica bem bacana, né? Fica bem bonitinho. E você vai fazer um processo de uma blusinha aqui normal, né? Ela tem um decotezinho, um decote U aí. Então, como que a gente faz aqui agora? Eu vou entrar, presta atenção, eu vou entrar do ombro para cá, eu vou entrar 4 centímetros, vou colocar o valor da minha alça, eu vou colocar com 3 centímetros, tá? Vou colocar com 3. Se você quiser colocar com 4, você pode colocar. Venho aqui, ó, acerto, estão vendo? Ó, daqui para cá, eu reacerto aqui. E aqui ela tem um decote, meninas. Para ela ficar decotada até aqui embaixo no busto, você tem que fazer assim, ó. Depois da linha de cava, presta atenção, você marca aqui a altura do seu busto. Então, vamos marcar aqui. O teu busto vai estar aqui, ó. Marca o entreceio, né? Vamos marcar o entreceio aqui. O teu busto tá aqui. Para você ter esse decote que tem aí, o que você tem que fazer? Ó? Olha para a foto, tá vendo? Ele pega exatamente esse pedaço daqui. Então, aquele decote que vem daqui, ele vem até aqui na linha do busto. Eu não vou fazer esse decotão aqui. Então, eu vou subir aqui. Eu vou descer da linha de cava só uns 3 centímetrozinhos, ó. Da linha de cava para cá, eu vou descer 3 centímetros para fazer o meu decote. Porque eu não quero ele dessa forma, né? Muito aberto, muito aparecendo, tá? E aí eu marco e eu faço isso aqui, ó. Ele tem uma curvatura, né? Ó. Você tem aqui, agora é só você acertar aqui, ó. Vamos acertar aqui a blusinha. E aqui pode ficar o valor da tua fitinha, se você quiser. De qualquer forma, já fica um pouquinho mais decotado, mas tá bom. Se você não quiser até aqui, você sobe daqui pra cá e coloca a fitinha aqui, tá? Então, parte da frente, né? E para eu fazer a parte das costas, como que eu faço? Então, vamos lá. Bom, a parte das costas, ela precisa ser, se você... Vamos olhar para a foto aí? A parte... Ah, não, aqui eu esqueci, achei que era desenho. Até me confundo, vamos lá. A parte das costas, quando a gente faz aqui do ombro, o que a gente faz? A gente sobe 1 centímetro aqui no ombro, costas, né? E desce 1 centímetro aqui, ó. Geralmente não é isso? Então, aqui estaria o nosso ombro, costas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a alça, a gente tem que seguir, né? A alça das costas a gente vai seguir. Aqui seria 3 centímetros de descida, não seria o padrão? Só que eu posso descer 6 centímetros, que seria esse valor daqui. Então, ela ficaria de que forma? Ficaria assim, ó, na minha parte das costas, ó, costas, tá? E como que ficaria a cava da parte das costas? Eu venho aqui, ó, coloco ele aqui, tá? E eu vou aumentar, ó, esse valor que eu tenho aqui. Ó, tá vendo? Então, aqui fica a parte das costas um pouquinho maior, né? Esse seria a base da blusa. Só que a gente tem uma blusa que eu já falei com vocês, que quando a gente faz uma peça, presta atenção aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu ver que foto, não, essa aqui não dá. A gente tá vendo que é uma blusa bem de alcinha, né? Então, vamos olhar pra mim aqui. A gente tem uma blusa, essa blusa que eu tô aqui, ó, poderia dizer que é uma blusa como se ela tivesse uma manga. Por quê? Porque ela tem um babadinho e ela vem com o meu ombro exatamente aqui, ó. Então, ela cobre esse valor todo. Então, se eu decidir não fazer uma pence de cava nessa blusa, não tem problema, porque ela é retinha, ela tem o babado, praticamente dá uma disfarçada, né? Mas, se eu tenho uma blusa que é extremamente decotada aqui,
eu preciso criar uma pence de cava, porque se eu não criar uma pence de cava, o que que vai acontecer? Eu vou ter um papo e vai ficar me sobrando tecido aqui. Então, para que não me sobre tecido, eu faço uma pence de cava. A pence de busto, gente, ela nem tem necessidade de você fazer tanto. É mais para quem tem, realmente, quem tiver com muito busto e quiser fazer, ou uma pessoa que goste. Tem gente que ama pence, acha bonito. Tudo pence costurado. Eu também acho bonito, mas eu não gosto, para mim, nas minhas peças, eu não gosto daquela pence aqui. Né? Mas quem gosta não tem problema nenhum, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente precisa o quê? A gente precisa, quem gosta, faz e costura, né? Agora, quem não precisa fazer, quem não quer fazer, faz só a sua pence de cava que você já vai ver que é suficiente, tá? Então, vamos fazer agora a pence de cava na parte da frente da blusa, que é para você conseguir tirar esse papo que gera aqui na parte do busto. E isso independe, gente. Pence de cava é algo que ajuda muito. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho muito busto, precisa fazer a pence de cava? Sim, precisa fazer porque mesmo uma pessoa que tenha pouco busto, justamente vai sobrar tecido aqui. Então, é importante fazer. Pode fazer e fica bom, mas isso vai também de acordo com cada corpo, porque a pence de cava é como eu falo, por exemplo, às vezes você faz uma pence de cava e não tem um padrão de profundidade. Aí eu coloco 2 centímetros para mim, eu sou tamanho M, já tá ótimo, mas muitas pessoas que têm muito mais busto, a pence de cava vai ser 4, 6 e por aí. Vai ser uma pence bem profunda, para tirar esse papo que vira aqui, tá? Essa blusinha é linda, né? Já tem no canal essa blusinha também, gente. Então, vamos lá, voltando para a modelagem. Então, falamos tanto de pence de cava, o que eu preciso fazer? Eu já tenho a minha cava marcada aqui, não tenho? Ó, a metade da cava minha já está marcada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que está marcado da metade, vou descer aqui uns 3 centímetros, mais ou menos, ou 2, e vou fazer uma pence aqui, ó, tá? Uma pencezinha aqui, ó. E essa pence, eu não preciso pegar essa pence e virar ela toda pra cá, porque aqui tá o busto, não, gente. Eu posso vir e fazer ela exatamente aqui nesse sentidozinho, ó, tá? No sentido que ela tá aqui, ó. No sentido que ela vem pra cá, é o sentido que eu faço mesmo. Eu não preciso pegar essa pence e virar ela pra cá, porque você tá vendo que o busto tá aqui, não. Porque muitas vezes dá até erro, é o contrário. Porque você tem um problema, você tem que resolver ele aqui em cima mesmo, tá bom? Então, aqui ficaria a nossa pence. Se fosse uma pence busto, se eu quiser fazer uma pence busto, você vem aqui, pode ser na linha do busto, ó, risca aqui sua pence busto, padrão, né, ó, e faz aqui, tá bom? E aí, se você quiser fazer, a gente já tem vídeo no canal ensinando e mostrando em outras regatas, eu não vou fazer a pence busto aqui. Mas se você quiser fazer, tem vídeo no canal mostrando como fazer essa pence busto em uma regata e transferir ela para a parte da cintura. Que aí é uma transferência de pence que você faz, tá? Então, no caso hoje, eu vou mostrar para vocês que é possível a gente fazer uma regata com apenas uma pence de cava sem ter esse problema do nosso decote, tá? Uma coisa que você precisa avaliar é quando você entrar aqui, o valor que você vai deixar aqui, ó. Então, da fitinha, ela tem uma fitinha aí no meio, não tem na frente? Ó, então eu vou até diminuir o meu aqui, gente. Deixa eu diminuir um pouquinho esse U aqui, né? Ó, pra ficar um pouquinho mais fechadinho, né? Esse meu decote aqui, tá vendo? Ó, pronto. Você vai medir o valor que tem aqui para você ficar sabendo depois qual é o valor da sua fitinha, tá? Agora a gente recorta o nosso molde, porque a nossa base já tá toda pronta. Então, ensinei rapidinho para vocês como que você faria aí uma pence, uma base de blusa, frente e costas. Aqui, ó, gente. E outra coisa, não deixa esses bicos na modelagem, não. Você vem aqui, ó, e acerta ele. Quanto mais retinho for o seu molde, e isso vale para todos os moldes. Se é molde de calça, se é molde de short, não é? Pois é. E presta atenção que eu vou dizer uma coisa agora. Mais tarde a gente vai ter uma live às 14 horas ensinando, deixa eu ver se tá aqui, num shortinho, tá aí. Então, quem tem problema de modelagem de short, de calça, fica ligada que vai ser às 14 horas e eu vou estar explicando e eu vou estar fazendo a modelagem do zero também. Aproveita que esses dias eu tô boazinha, né? A gente tá fazendo a modelagem do zero. Fizemos ontem no macacão, né? A aula demorou, porque foi modelagem corte e costura.
acabamento e tinha bastante detalhe, mas foi muito bacana porque a gente conseguiu passar bastante detalhes para vocês conseguirem aprender. Então agora, mais tarde a gente vai estar fazendo e vai ser uma vantagem porque vai ser com botões, né? Então não muda muito do que é com a braguilha, mas vai ser com botões. E o principal, se você tem dúvida, então fica ligadinho. Vamos lá, que eu vou cortando. Gente, tô vendo que tá faltando um monte de like, ué. Que negócio é esse, gente? Em plena segunda-feira, o pessoal tá dormindo, acho que vocês dormiram. Tá faltando like aí, então vambora, aperta o dedo lá e deixa ele disparado. Vamos cortando minha modelagem pra gente cortar no tecido já já. Vamos lá, que a nossa regatinha vai sair em 2 segundos, vapt-vupt, tá? Então foi aqui, já cortamos. Tá faltando um monte. Pra mim é um monte. Tá faltando... Ó, se estiver faltando 2 likes, já tá faltando muito. Um like tem o peso de 1 milhão de likes, não é? Pois é, gente. Então, vamos lá. Eu vou fazer... Qual o tecido que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um crepe. Que é bem bonito, é estampado, gente. E eu gosto bastante. Obrigada para vocês, meninas e meninos. Bacana, isso aí. Obrigada para você também. Gente, meninas, prestem atenção. O meu tecido é bem transparente, tá? Então, nesse caso, o meu tecido é transparente, eu vou usar um forro duplo. Por quê? Porque senão vai ficar muito transparente aqui. Mas se você quiser, você não precisa usar. Então, lembra, quem quer fazer essa regatinha, pode utilizar o mesmo acabamento que nós fizemos do macacão Pantacor de ontem. O mesmo acabamento da parte de cima do revel que eu fiz ontem no macacão Pantacor, você pode utilizar para fazer o acabamento nessa regata. Eu vou fazer outro acabamento, que vai ser um acabamento todo forrado, todo embutido, que é justamente porque o meu tecido é transparente, tá? Mas também, se você quiser deixar, não fazer ele transparente e usar só com uma... Como é que fala? Usar só com uma outra peça, né? Por baixo, uma segunda pele, também não tem problema, tá? Então, vamos lá. Você vai deixar pelo menos 2,5 centímetros para a tua bainha. Vou cortar primeiro, a gente está aproveitando o molde frente e o molde costas, não é isso? Então, eu vou aproveitar primeiro o quê? O molde das minhas costas. Venho aqui cortando, olha aqui. Deixa o valor da bainha, igual nós falamos. Ah, é isso mesmo. Molde das costas aqui. Eu já estava até esquecendo, gente. Achei que eu tinha deixado de cortar, de fechar pence. Mas agora que eu tô vendo que eu tô cortando é a parte das costas. Senão a gente até se... leva um susto, né? Pois é. Então, agora aqui... Bom dia para todo mundo. Beijo para todo mundo aí. Estampa bem verão, né, gente? Então, a gente já tem muito shortinho no canal. A gente vai fazer essa semana bastante blusinha, né? Bastante... eu acho que tá usando bastante aí, não é? Quem tá usando muita blusinha aí, diz aí nos comentários, eu. Pois é, olha aqui. Então, parte das costas cortado, tá? Como tá escrito? Eu não lembro como tá escrito a live dessa blusa que eu tô, mas eu posso... eu não sei se pode ser que esteja escrito blusa de poá, Gisleide Novelo. Pode ser que esteja escrito assim. Não tenho certeza, desculpa, eu não consigo gravar tudo. Vamos lá, vamos tirar agora a parte das costas, né? Então, o que eu faço aqui? Tiro aqui a parte das costas. E aqui, ó, eu vou fechar minha pence, tá? Esse tecido é bonito, né? Eu também gosto. Vou fechar minha pence cava, olha pra cá. Fechei aqui minha pence cava. Como que eu faço com esse valor que fica aqui? Vou até dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Ó, o que eu faço com esse valor que tá aqui? Eu venho dobrando ele aqui, ó. Ele vai morrer aqui. Não vou passar ele para lugar nenhum. Como fazer blusa de poá, gente. Esse é o título. Eu vou jogar o link aí para vocês verem, tá? Bom, eu fechei minha pence de cava. O que eu faço aqui agora? Ó, tô com a caneta vermelha.
eu venho aqui e termino de acertar ela aqui, tá bom? Só esse valorzinho aqui. Pronto. Agora eu venho aqui e corto a parte que eu tô cortando, é a parte que era do molde das costas, tá? Agora, presta atenção aqui numa outro detalhe que eu vou mostrar para vocês. Teve gente que me perguntou, olha o raciocínio, e eu já vou tirando essa dúvida aqui. Eu já respondi, mas eu também vou tirando aqui. Mas quando eu faço a pence de cava, esse valor daqui da cava não fica menor? Verdade, ele fica menor. Só que o que ele faz? Ele tira um papo, um excesso. Se ele tem excesso, se ele tem papo, é porque tem tecido sobrando. Então, isso aqui não vai me fazer falta, mas... se por acaso você... nunca me fez falta, gente. Olha, eu vou dizer, se eu tiver, sei lá, em 1000 casos, eu acho que eu fiz uma vez. Isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, assim, você fez isso aqui com o teu cliente. Você achou que o cliente vestiu e que isso aqui tá muito apertado, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai descer. Eu vou descer, então, aqui 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Olha aqui. Vou descer aqui, ó. Pronto. E eu aumento o valor dessa cava. Entenderam? Então, se você achar que isso aqui está muito apertado, você vem aqui, desce 1 centímetro, 1,5 centímetros, o que você achar, né? E aí, você consegue, tá? Acrescentar. Não é o meu caso, eu não vou fazer isso, porque no meu caso não tem necessidade, tá? Mas eu tô explicando porque eu vejo que tem muita gente aí que fica com essa dúvida. Tá? Então, eu espero que tenha sido esclarecida aí para muita gente aí, né? Bom, colocando aqui meu molde, mesma coisa, agora é molde da frente que eu tô usando um crepe, meninas, aquele crepe amassadinho. Sabe aquele crepe amassadinho bem verão, que é transparente? Então, tem um crepe que é bem amassadinho de verão, né? Ele tem até umas nervurazinhas, né? Pois é esse que eu tô usando. Então, vamos cortar agora a parte da frente e vocês vão ver, por incrível que pareça, que essa parte que a gente fez aqui foi a mais demorada. Porque esse acabamento que a gente faz duplo é VaptVupt, gente. Olá, Vera Lira, que bacana, tava viajando, que bom. E aí, foi tudo bem? Espero que tenha sido tudo bem, graças a Deus, né? Bom demais viajar, né, gente? Dá uma esparecida. Então, 1 centímetro pelo menos de margem de costura. Que eu tô deixando em volta dele todinho. E agora, eu vou prender aqui com o alfinete, porque eu vou cortar o meu forro, né? Eu falei com vocês que ela vai ser toda forrada, porque ela é transparente demais. Então, você já sabe, se você tiver com tecido transparente, ou você ganhou, ou sobrou, ou você não sabe o que fazer, quer fazer uma blusinha, uma regata, quer aproveitar aí para o teu verão, ou pegou na promoção, enfim. Então, você já sabe que dá sim para você fazer uma regata. Vamos lá, qual é o tecido que eu vou utilizar aqui para o forro da minha regatinha, gente? Eu vou usar aqui, ó, um cetim com elastano, tá bom? Então, um cetim com elastano que eu vou usar aqui. Vamos lá, vou posicionar aqui, ó, parte da frente. Vou posicionar aqui o meu tecido, parte da frente, estão vendo? Então, lembrem, vai deixando o like quem não deixou, se inscreve no canal quem não é inscrito. A gente está fazendo, quem está chegando agora, a gente fez a modelagem do zero para você conseguir entender, fazer a sua blusinha. Ih, gente, peraí que eu não tirei do zoom, né? Peraí, eu fiz o zoom e deixei ali, ué. Então, fica ligado aí, tá? Então, a gente já tem, para quem não sabe, a gente tem lá uma playlist com a maratona de iniciante, ensinando... Ih, peraí, gente. Conversando, fiz besteira aqui, ué. É para cortar para dobrar o tecido ao meio ali. Peraí, meninas. Peraí, porque a gente não tem abertura nas costas, né? É tudo inteiro. Ó aqui, eu tô conversando aqui, tô esquecendo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Tô igual a vocês, esquecendo de dar o like? Tô brincando. Não, né, gente? Fala, não, eu já deixei meu like, não é? Tô brincando. Gente, aqui, ó. Ó o que você tem que fazer aqui com o seu tecido, né? Pra você cortar, porque aí facilita. E eu até esqueci, meninas. Desculpem aí. Vamos lá, eu vou fazer assim de um lado, vou fazer assim do outro. Por quê? Porque a gente sabe que não tem recorte, né? Na parte das costas a gente não tem costura. A gente quer deixar tudo bonitinho, né? Então, vamos lá. Tem que ser dessa forma aqui, ó. Jogar a auréola, porque os dois lados são sem costura, né? Pois é. Seja muito bem-vinda que tá aí pela primeira vez. Deixa nos comentários pra gente ficar sabendo. Deixa nos comentários aí que a gente fica sabendo. Coisa boa, né? Tá pela primeira vez aqui na live. Então vamos aqui. Ó, vou posicionar essa daqui, tá? Pronto. Pois é, meninas, e aqui a gente não é uma máquina, então a gente esquece também das coisas, né? Pois é, a gente olha, tenta olhar, tenta responder, tenta lembrar dos detalhes para poder falar, porque é importante, mas tem hora que a gente esquece aí, né? Vamos lá. Então já tá aqui, eu já vou cortar aqui, ó, parte do forro das costas, não é? E a gente vai deixar isso aqui todo embutido. Então, olha só. É uma regata que não precisa de overlock. Ah, eu não tenho overlock. Maravilha. Então, dá para você fazer essa regatinha. Numa boa. Pronto. Agora eu venho aqui, vou posicionar agora essa daqui, que é a frente. E essa tirinha, daqui a pouquinho a gente vai cortar, vocês vão ver aí, tá? Vamos lá. Meu busto é 118. Entendi, não tem problema. Eu não tô entendendo, não sei qual é a pergunta. Vamos lá. E agora eu corto essa parte daqui. A gente já sabe, eu sempre falo com vocês que tecido muito fino, crepe, musseline de seda, esses assim, né? Muitas vezes a gente tá cortando, a gente tá passando, mas às vezes acontece de dar uma diferençazinha, né? E nessa diferença você também vai acertando a sua peça ali, né? Vai ajeitando um cortezinho que saiu do lugar, porque não adianta, esses tecidos escorregam mesmo, não é? Tá? Então você só lembra de fazer isso, tá bom? Pronto, então aqui a parte da frente eu já vou mostrar para vocês, a faixinha é uma fitinha que a gente na verdade vai usar. Olha aqui, colocamos aqui. E agora eu vou colocar já ela aqui, ó. Gente, é uma coisa assim, fantástica, porque o acabamento fica perfeito. Você pode vender uma regata dela. Aliás, fala para mim quanto que tá custando, você acha que tá custando uma regata dessa, gente? Ah, foi show, né? O macacão de ontem. É mesmo, né, meninas? Deu trabalho, é trabalhoso mesmo, né? Tem gente que falou aí que é difícil, é verdade, é difícil mesmo, porque casar listras não é fácil, não. É mesmo, mas eu vou te falar uma coisa, foi show de bola, hein? Porque a gente explicou assim, tintim por tintim das listras. Ficou muito bacana, né? Ficou bom demais. Peraí, gente, ó. Tá vendo aqui? Presta atenção num detalhe aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom para vocês prestar atenção numa coisa que eu quero mostrar aqui. Olha aqui, o tecido fino, como eu falei, ele sobra. Tá vendo que aqui tá o meu forro e se eu colocar ele vem aqui para cima. Eu preciso que o meu crepe, é um crepe bem molinho, ele tem que se assentar em cima do forro e ele tem que estar certinho. Se eu pegar esse meu valor e vier para cá, olha aqui, não sei se dá para vocês verem, ele cria um ovo aqui. Tá vendo? Ele dá um ovo e esse ovo eu não posso deixar, então eu tenho que deixar ele se assentar sobre o meu forro. Ó, e aí o que eu vou fazer com isso aqui? Estão vendo aqui a diferença? Eu vou vir e vou cortar. Então eu tenho que acertar o meu molde justamente de acordo com o meu forro também, porque senão vai dar erro. Aqui à frente, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui, ó, a fitinha. O meu ficou até um pouquinho mais decotadinho, né? Mas tudo bem. Vamos deixar aqui.
Na hora de você fechar, você fecha um pouquinho mais ali o teu molde, né? Para não ficar muito abertinho ali. O meu ficou até um pouquinho mais aberto, gente. Mas tudo bem. No viés no canal? Tem sim. Tem modelagem, mas você sabe que regata no viés gasta mais e você sabe que regata no viés você tem que ser muito boa na costura, né, minha filha? Porque senão você sabe que depois dá um erro, um baita de um erro, né? Então tá bom. Mas tem sim, pode procurar. Só avisando, tá? Quem não sabe fica ligado. Regata qualquer peça cortada no viés você gasta mais tecido e você tem que saber costurar sim, porque se não souber, o efeito é contrário, tá bom? No decote V tem que fazer pence? Depende, tá? Se for um decote V muito profundo, você tem que fazer. Se for um decote V até a linha da pence de cava, você não precisa fazer pence, mas tem uma vírgula. Se essa pessoa que você está fazendo, é até a linha de cava, mas é uma pessoa que tem muito busto, então faça o seu decote, a sua pence no seu decote V, senão você vai ter problema, tá bom? Pronto aqui. Então, aonde que nós, deixa eu tirar do zoom, aonde que nós vamos costurar aqui? A gente vai costurar aqui na cava e vai costurar aqui no decote. O que que acontece que eu falo com vocês? Olha aqui, casei e aqui tá sobrando tecido. Então, isso aqui eu vou acertar depois que eu costurar. Agora eu vou pegar uma fitinha pequenininha, né? Ó, esse pedacinho aqui que tem aqui e eu vou fazer daquela tirinha, a tirinha que a gente tem aí no meio, né? Olha aqui, eu vou costurar aqui, eu vou costurar e depois eu vou desvirar ela, né? Porque é a fitinha que a gente tem que colocar lá na nossa modelagem. Então, vamos para a máquina que eu vou costurar esse pedacinho aqui. Isso aqui pode ser com 2 centímetros, 1,5, gente, 1,5 ou 1,5 centímetros, que é essa tirinha que tem aí, tá? Vamos para lá, eu tô levando a parte das costas, porque a parte da frente a gente só pode costurar depois que a gente tiver com essa fita, né? Essa fitinha aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Máquina reta. Para quem não viu, para quem tá muito longe lá, às vezes fica longe mesmo, né, gente? A gente tenta aproximar aí dentro do que a gente pode. Olha aqui. Eu vou costurar aqui. Prestem atenção agora. Tecido fino. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o tecido fino com um ponto bem pequeno, porque quanto menor o ponto, mais certinho ele vai ficar. Ou seja, não vai ficar franzindo, né? Então, entre o 3 e o 2 é o que eu deixo, tá bom? Pronto aqui. Pera aí, gente, o que tá acontecendo? É a linha da bobina. Ih, pera lá, meninas. Ai. Linha da bobina tá frouxa. Ó aqui, viu? Viu? Tá vendo aí? Pois é, quando tá frouxa acontece isso aí. Pronto, foi. Então, nem sempre é lá em cima. Eu já sei que meu ponto tá certinho. Ou seja, por que que ela tá saindo largo? É bobina, tá? Então, lembra disso, porque senão você vai lá mexer na sua máquina e, pelo contrário, daqui a pouco você desregula a sua máquina por conta disso, né? Deixa eu costurar de cima em dobro. Eu tô usando um crepe, né? Tô voltando a falar. E aí, quem tá me perguntando? Quem quiser fazer o acabamento para não gastar muito, aquele acabamento só no viés, no revel, desculpa, só no revel, você faça igual eu fiz no macacão de ontem, tá? Com o revel. Então, fica ligadinho, o macacão de ontem, pantacur, foi o que eu fiz. Vou desvirar. Ó, costurei, você tira o excesso da costura. Tô usando o passador, que é para virar, né? Tô colocando ele aqui, ó, aberto, porque aí eu fecho aqui agora. Ó, e vou pegar para desvirar aqui. Então, faço o acabamento de ontem, tá bom? Pronto, desvirei. Então, já desvirei aqui. Agora, eu venho para costurar a minha parte aqui das costas, que eu falei com vocês. Peraí que minha linha soltou. Vamos falar da agulha, que eu falei do ponto, né, que você tem que costurar tecido fino, e eu esqueci, ainda não falei da agulha. Então, vamos falar qual é a agulha que a gente utiliza. Vamos lá. Você vai utilizar uma agulha
aquela agulha para malha, ponta bola dourada, 8011, tá? Essa é a numeração antiga ainda, eu sei que já teve alteração, né, das agulhas aí. Ponta bola dourada para malha. Então fica ligadinha para você aprender. Pronto, agora eu vou costurar a parte do decote. E a gente vai estar aí com live, com vídeo de muitas blusinhas, muitas peças aí que são mais fáceis para vocês, né? Para você estar aí costurando e fazendo a sua pecinha aí. Ou para vender ou para você mesmo, tá? Prontinho. Olha aqui. Foi aqui, tá vendo? E agora eu vou costurar aqui a parte da cava. Esse aqui é a parte das costas, tá, gente? Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que vir aqui e acertar. Então, eu tenho que tirar esse excesso para não ficar essa coisa muito grande, porque fica feio, né? Ó, vamos cortar esse excesso aqui. Corta o excesso, não deixa isso muito grande. Tá? O meu estampado não vai dar muito para ver, mas eu já falei em outros vídeos de peças mais transparentes que fica feio, né? Ó, estão vendo aqui como é que ele sobra? Por que que sobra assim? Por conta daquilo que eu falei. Muitas vezes o tecido mais fininho, a musseline de seda, o chiffon, ele gera essa sobra mesmo. Não adianta, não é erro de modelagem. O tecido ele anda, né? Ele escorrega. Por isso que também é bom você cortar sempre um pouquinho a mais para você conseguir deixar aí o teu molde sempre com uma folgazinha, né? Lembra que a gente colocou lá? A gente fez o nosso retângulo nessa modelagem de que o retângulo já foi do quadril, né? Então, lá na ponta já está o valor do nosso quadril, a margem de vestibilidade já tem, né? E aqui o que que a gente faz na parte da cava? Vem fazendo esses piques, são pequenos cortes que a gente faz aqui, ó, na parte da cava. Cuidado para não encostar na costura, estão vendo? Ó, você vai fazer isso aqui em volta dela todinha. Olha aqui. Ali foi a parte que essa bobina tá saindo, você faz isso aqui. Gente, se você fez isso, vocês vão ver. A peça já vai estar pronta. Não precisa de overlock, tô falando, né? Você tá achando que não? Você vai ver. A gente não vai usar overlock, não. Então, fica ligadinha aí agora, tá? Olha aqui, gente. Olha o nosso acabamento, já tá top de linha aqui. E agora eu vou passar um ferrinho já para bater a costura. Eu já quero bater essa costura daí. Olha aqui, tanto a parte interna, vocês vão ver, como a parte de fora. Então, vamos dar aí uma passadinha. Então, falei da agulha, eu acho que eu não tô esquecendo de nada, né, gente? Porque é muita coisa, eu às vezes esqueço mesmo. Falei da agulha, o que mais? Falei do ponto que tem que estar para costurar esse tipo de peça, não é? O que mais aqui? Falei do outro tipo de acabamento, se você quiser fazer, porque fala sério, gente, esse tipo de regata que a gente tá vendo aí, olha, eu vou dizer um negócio pra você, hein? Eu acho que um outro tipo de acabamento não fica tão bonito, não. Você pode até fazer, mas esses são os que ficariam melhores, o de ontem, né? E esse aqui que eu tô fazendo aqui. Você vai falar, mas por quê? Porque você deixa ele todo embutidinho, né? Ele não fica aparecendo. Pronto aqui, parte das costas. Deixa eu aproveitar aqui para passar essa fitinha, né? Pronto. Bora lá para a mesa da modelagem. Vocês sabem que eu vou montando, aos poucos eu vou lendo, mas nem sempre eu consigo. Ai, bora lá. Ó,
Gente, show de bola. Não, a gente tem que dar um zoom aí, né, gente? Pra gente ver bem aqui o nosso acabamento top de linha. Olha aqui, meninas. Estão vendo aqui? E você pode, se você quiser, você pode vir aqui e vir passando aqui, ó, em volta dele, todinho, um pesponto aqui, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho uma questão que muitas vezes não tem nem necessidade de você estar fazendo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que passar minha tirinha por aqui. Só que a tirinha para passar por aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Só um minutinho, gente. Eu vou deixar ela aqui. Ó, você tem que encaixar uma ponta aqui. Estão vendo? Você vai marcar a altura, eu já vou marcar aqui, né? Pequenininha. Deixa eu só tirar aqui para não ficar embolando. Então, ó, tô marcando aqui. E vou marcar aqui do outro lado. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês, senão quem de repente nunca fez esse tipo de acabamento vai ficar difícil para você visualizar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar, você vai colocar aqui o valor que você vai querer, né? Colocar... Ah, deixa eu tirar do zoom, gente, desculpa. Deixa eu voltar para falar o que eu estava falando. Olha aqui, aqui é a parte da frente, né? Parte da frente da blusa. Você vai marcar aqui aquele valor, a altura que você deixou para colocar aquela fitinha. Então, marca aqui de um lado, marcando, e marca do outro. Pronto. Marcou aqui. Deixa eu pegar aqui a minha outra caneta aqui. Para eu marcar aqui. Então, marquei de um lado, marquei do outro. Prontinho. Marquei aqui dos lados. Eu vou costurar normalmente, vou deixar só esse pedacinho sem costurar, que fica mais fácil para depois você conseguir fazer, tá? A sua peça. Então, vamos lá para a nossa máquina. Reta. Parte da frente agora, fazendo o mesmo processo, costurando a parte da cava. Deixa eu só conferir essa linha aqui, porque ela tá soltando aqui. Então, fizemos a modelagem base. Se o quê? Tá fazendo... Não entendi. Você tá fazendo o shortinho desse conjunto aí que tá na foto? Não. A gente vai fazer um shortinho mais tarde no canal, que a gente ainda não tem, que é esse shortinho com botões. Mais tarde a gente vai fazer esse shortinho daqui, ó, que é com botões, que a gente também ainda não tem no canal, tá? 2 horas da tarde a gente vai fazer esse. Pronto. Agora eu venho aqui, costuro aqui, deixo aquele valor já marcado, né? Ó, vou deixar aqui marcado. E já sabe, a gente tem o outro canal, né, meninas? O outro canal do Ateliê Gisleide Novelo, que é um canal de vestido de festa e vestido de noiva. Então, corre lá se você não sabe. E é lá, nesse outro canal, que a gente vai estar fazendo as nossas peças infantis, né? A princípio, são peças mais de sair, né? E depois vamos ver como vai sendo, né, o nosso resultado aí. E aí, a gente vai fazendo outras peças. Pois é, o meu menino já tá doida para fazer uma camisa para ele. Ele falou, mãe, você vai fazer uma blusa para mim? Ai, ai, eu dei até risada. Eu falei, eita, meu Deus. Vamos lá. Agora eu vou tirar aqui a mesma coisa, aquele excesso, tá? Que eu mostrei para vocês. Peraí, porque eu fico apertada aqui, gente, com a câmera de um lado e do outro. Então eu fico aqui...
pequenininho, no espaço pequenininho para mim aqui, para eu cortar. Então, vamos lá. Pronto, agora aqui. Pronto, acertou, você faz a mesma coisa que eu fiz, vem fazendo esses pequenos cortes, né, dá esse pique aqui em volta dele todinho, que é justamente para você conseguir. Então vai deixando o like, quem não deixou, se inscreve no canal aí, quem não é inscrito. E lembra que você precisa ativar o sininho e colocar em todas as notificações, que é para você receber toda vez que tiver, gente, tá? Então, ó, já vou fazer aqui a parte do pique, né, desses cortes também na parte da frente, é o principal. Vem fazendo aqui, nessa parte tem um uzinho, né, essa parte curva. Eu já vou dar uma passadinha, eu vou desvirar, vou dar uma passadinha e aí a gente vai vir para colocar aquela faixinha, tá? Que fica mais fácil para você, principalmente para quem é mais iniciante, quem não tem muita prática, né? Vamos desvirar aqui. Vai ficar mais fácil, tá? Então, a faixinha a gente vem pondo por último e depois a gente faz aqui, pode fazer o acabamento da peça com uma costura francesa, tá bom? Você vai ver aí. Então, quem já não sabe de costura francesa, então fica ligadinho aí para você já aprender, que você vai aprender aí já, tá? Então, vamos lá. Dá uma passadinha. Esquenta bem teu ferro, ó. Vinca bem aqui. Tô vincando até aquela parte, tá, meninas? Que a gente vai colocar a nossa fitinha. Esse shortinho aí foi o que eu falei agora com vocês, que eu terminei de mostrar também, né? Que a gente vai fazer hoje. E esse foi o macacão de ontem, que eu falei do acabamento. O outro acabamento, se você tiver que fazer, você faz. Igual eu fiz aí. Então, pronto. Passamos, vamos lá agora. Que aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mudar aqui de câmera. Modelagem. Então, tô aqui com a parte da frente, lembra? Como que eu vou colocar minha fitinha? Pronto, assim você não tem erro, não tem confusão. Você pega aquele espacinho que você deixou, ó, encaixa ele aqui e encaixa ele aqui do outro lado. Vamos lá. Encaixa aqui do outro lado. Ó, deixa eu já prender ele aqui. Eu vou prender ele aqui, só para ele não sair daqui. E agora eu venho puxando aqui, ó, para acertar a quantidade que eu deixei aqui, né? Eu deixei o meu, gente, até um pouquinho mais, né? Eu poderia ter deixado até menos. Então, você já vai ver o quanto eu deixei, você deixa menos para ficar mais fechadinho o seu decote, tá? Aqui no molde, ó. Tá vendo aqui? Aqui no molde que a gente abriu, você pode vir aqui e fechar um pouquinho mais ele aqui, tá? Você pode trazer essa alça um pouquinho mais pra cá e fecha também ele um pouquinho mais, tá bom? Então, o que que eu fiz? Coloquei ele aqui por dentro, né? Vou abrir aqui, ó, a pontinha. Deixa eu fazer assim. A pontinha e vou costurar. Quem não tá vendo aqui, daqui a pouco eu vou pegar lá pra poder mostrar pra vocês, tá bom?
Agora, eu vou juntar aqui, ó, minha parte das costas com a minha parte aqui, ó, da frente, né? Juntei, tá vendo? Então, o que que eu faço aqui agora, ó? Eu venho aqui e eu vou trazer essa costura, meninas, toda pra frente, né? Deixa eu pegar aqui de um lado assim, você conseguir visualizar. Olha aqui. Como que eu vou fazer? Vamos fazer a costura francesa? Vamos fazer a costura francesa pra gente não usar overlock, né? Então, como que eu faço? Eu venho aqui, junto aqui, ó, lateral com lateral, da parte da frente mesmo, né? Lateral com lateral. Venho juntando aqui ele todinho. Todinho aqui. Estão vendo aqui, ó? Costura, o principal aqui, ó, junta as costuras, tá? Aqui na caixa da cava. Você vai fazer ele aqui em volta dele todinho. Toda costura francesa, todo embutido, gente, a peça vai ficar show de bola, tá? Pronto. Vou fazer o quê? A mesma coisa do outro lado. Estão vendo aqui, ó? Tudo pela parte da frente da peça, né? A gente não pegou parte do avesso ainda. A gente tá aqui na parte da frente da peça que a gente tá fazendo o acabamento. Então, para você que não tem overlock, você vai conseguir fazer essa peça todinha sem overlock. E vai ficar um acabamento, igual eu tô ensinando aqui, top de linha, né? Uma regatinha básica aí. E que fica linda, ou com tecido liso, ou com tecido estampado. Como eu falei, os tecidos, né? Vou repetir, você pode fazer na viscose, pode fazer no crepe, na musseline, no chiffon. Eu tô usando aqui um crepe, aquele crepe amassadinho, tá bom? Vamos lá então, gente? Vamos lá agora, máquina reta. E vamos fazer exatamente essa costura para quem quer fazer costura francesa aqui. Então, fica ligado aqui agora. Você pode deixar o valor do pé de máquina aqui para você costurar 1 centímetro, né? Pode ser o valor de 1 centímetro, já é suficiente. Pronto. Vamos costurar logo do outro lado, né? Isso eu só falei que eu tô usando esse tipo de forro, é bom por 2 motivos, né? Porque vocês aprendem. Peraí. E o segundo, peraí, gente, minha linha arrebentou aqui. E o segundo é porque a minha peça também, o meu tecido é transparente, né? Então, tecido transparente, a gente termina, tem que colocar mesmo, né? Um forro para ele não ficar aparecendo. A não ser que você vá usar com uma segunda pele, mas não é o caso. Tá certinho aqui. É bom, né? Sempre a gente tá conferindo ali, porque já viu, né? Às vezes a gente acha que tá ali certinho, tá solto, né? Então, acontece mesmo. Sim, sim, foi o que eu já falei. Pode fazer, sim, uma costura rebatida ali. Para você firmar, sim, com certeza. O forro e tudo mais, tá? Nenhuma peça foi cortada no viés aqui hoje, tá? Todas as nossas peças da regata hoje foram cortadas no fio, tá bom? Nenhuma peça foi cortada no viés, não. Bom, então costura francesa, deixa eu chegar a máquina pra cá, que fica melhor pra mim agora pra eu cortar. Eu costurei aqui, vocês podem ver, deixa eu colocar aqui por conta do branco, né?
ó, que tem aí praticamente 1 centímetro. O que que eu vou fazer aqui? E eu tô pela parte da frente da peça. Eu vou cortar ela o máximo que eu puder, para ficar bem fininho, e eu deixar a minha costurinha francesa também bem fininha, bem delicadinha, né? Então, vem aqui cortando, cuidado para poder também não cortar a costura. Se cortar, já era, né? É. Vamos lá. Qualquer dúvida que eu não tenha conseguido responder vocês aqui, me passa mensagem depois no vídeo, estão vendo aqui, ó. Ou me passa depois mensagem também no Instagram de Asleis Novelo, tá? Aqui, ó, vou mostrar mais de perto o crepe para vocês verem. Quem é que lembra aí desse crepe, gente? Tem aí no Brasil bastante, né? Ó, esse crepe aí, porque eu já comprei muito dele aí. Nesse estilo aí, ele bem transparente, ele tem essas nervurazinhas, tá? Então, quem quer saber aí? E é por isso que eu forrei. Se esse aqui não fosse tão transparente, eu não teria forrado, não. Eu poderia fazer com... Apesar de que eu amo peça forrada assim, mas eu poderia fazer com o mesmo acabamento que nós fizemos ontem. Mas foi bom porque você consegue aprender aí. Você já aprendeu, para quem chegou novo, não viu os outros vídeos, você já aprendeu aí um acabamento novo, que é forrar a peça inteira. Super bacana. E ao mesmo tempo já está aprendendo aí a costura francesa, para quem não está sabendo. Pronto, aqui. Vai deixando o like quem não deixou. E lembra que a gente também tem que costurar ainda aquela fitinha, né, meninas? Lembra da nossa fitinha que a gente deixou aqui, ó? Olha aqui, quem foi que não viu? Ó, olha aqui. Então, eu venho, pego aqui o meu alfinete e costuro ela aqui agora, esse pedacinho meu aqui, tá? Pronto aqui. Você vai fazer a mesma coisa, cortar aqui o excesso, ó. Faz de um lado, vamos fazer do outro também. Cadê? Cadê? Aqui, achei. Você vem aqui, faz a mesma coisa. Vamos costurar. Então, lá no outro canal, que é o canal do Ateliê de Asleis Novelo, que a gente vai estar fazendo peças infantis. Eu já fiz um vídeo ensinando como tirar medidas de infantil, não foi? Eu fiz lá. E agora eu vou estar fazendo, eu já fiz também um vídeo como a gente fazendo um vestidinho, não foi? A gente vai fazer uma peça também, enfim, e vai estar fazendo tudo lá. Pronto, então aqui, ó, tá a nossa parte, a nossa peça aqui, toda aqui pela parte da frente. Como que eu faço aqui agora, né? Eu tenho que vir aqui, ó, virar aqui pelo meu lado do avesso, ó, pegar essa pontinha aqui, eu posso marcar ele todo, se eu não tiver muita experiência. Aqui, eu preciso vir aqui e marcando ele aqui, tá vendo? Para eu fazer. O tecido do forro que eu estou utilizando é um cetim com elastano. Ó, você vai fazer isso tudinho. Vou pegar aqui agora o meu avesso aqui, para que dá uma passadinha de ferro. Dá uma passadinha no ferro, a nossa blusa já tá aí 90% pronta, a gente já vai pegar daqui a pouquinho para vestir, tá? A gente só tá fechando aqui a nossa costurinha francesa. Então, eu não vou marcar ele com o alfinete todo. Você que não tem experiência, além de marcar com o alfinete, você vai fazer o quê? Passar um ferrinho, né? Então, vamos lá. Vamos terminar de costurar aqui. Eu vou deixar aqui um pezinho de máquina. Então, essa blusa é para você que não tem overlock. Você que não tem overlock, gente, é uma das maneiras mais fáceis, um acabamento um dos melhores.
E mesmo, eu vou confessar para você, que mesmo você que tem overlock, eu prefiro até fazer assim. Então, se você não sabe o que é a costura francesa, já está aí aprendendo. Olha aqui, costurei como que vai ficar o nosso lado avesso da nossa peça, todinha assim. E o lado da frente, olha aqui, o lado da frente está todo costuradinho, tá vendo? Sem nenhuma parte do nosso tecido. E aqui fica o nosso lado avesso, tá vendo? Então, você tem um acabamento perfeito. Então, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, né? Vamos fazer aqui. As únicas partes que você pode prender, porque o tecido, para o tecido não ficar andando, são as pontas e o meio da parte da cava, né? Isso você prende, porque às vezes você vem igual eu, a gente ali quase não tá usando alfinete, mas pelo menos ali você vai usando para prender aqui, tá? Na overlock seria como? Então, da mesma forma que eu tô costurando, eu vou abrir a blusa toda lá, que aí você consegue visualizar. Da mesma forma que eu costurei ali, né, que eu passei uma vez, você passaria ela, só que passaria uma vez só direto no overlock. A gente já tem outras regatas no canal, essa semana a gente vai estar fazendo. Agora dá para eu olhar. Deixa aí nos comentários quem quer bastante blusinha essa semana, quem usa muita blusinha, né? Agora no verão. Você usa o que mais? Você usa blusa ou você usa vestido? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Pois é, a gente vai estar essa semana fazendo bastante blusinha aí pra vocês. É justamente, desculpa, gente, pra você aprender, tá? Então, vamos pra lá agora, pra nossa mesa de modelagem. Mesa da modelagem. Presta atenção, olha aqui. A regata, como que ela tá? Ela tá com a parte do avesso. Aqui é o meu avesso. Se eu tivesse que passar uma overlock, eu passaria overlock exatamente aqui. E aí depois eu venho, ó, eu ia vir e ia fazer isso aqui, ó. Desvirar, ok, a minha regata, né? Porque ela ia estar toda já passada por dentro, a parte da overlock. E aí ela ia estar exatamente com esse acabamento. Perfeito. Então, agora a gente vai fazer aqui esse acabamento aqui, que ele é embutido, né? Lembra que ontem nós fizemos e eu vou fazer hoje aqui também, como embutir alça, né? Se você não sabe como vai embutir a alça, então, hoje a gente vai estar fazendo, vai estar mostrando aqui. E aí, eu já mostrei também ontem, eu vou mostrar aqui de novo hoje. Olha aqui o que a gente vai fazer. Eu vou tentar dar um zoom aqui, para ficar melhor a visualização para vocês em relação à questão da nossa alça, tá? Deixa eu só tirar ali, senão eu nem enxergo se tá aparecendo aqui. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Ó, estão vendo? Aqui estão as minhas duas alças para a gente conseguir embutir. Como que eu faço? Eu venho aqui e eu coloco uma por dentro da outra. Ó, primeira coisa, eu vou colocar minha mão aqui por dentro. Ó, minha mão vai entrar aqui. Peraí que vocês vão ver. Minha mão tá entrando por aqui. Tá vendo o meu dedo aqui? Então, a minha mão entrou por aqui, pela parte das costas. Mas isso tanto faz se você vai colocar pela frente ou pelas costas. E eu vou vir aqui, ó, e colocar essa parte aqui por dentro. E vou pegar ela aqui, ó. Só que eu tenho que ter certeza de que ela também tá certa. Se ela não tiver certa e retinha, não adianta, tá? Faz uma blusa de festa com lese bordada. Eu não tenho lese, aqui é difícil demais de encontrar lese para mim. Aqui é bem difícil, gente. Eu não encontrei nenhuma lese bonita. As leses que eu encontrei, assim, eram bem simples e eram extremamente caras, tá? Mas eu tenho sim, a gente pode fazer algumas de renda e a gente pode fazer. Mas de lese eu não tenho nenhuma. Então, o que eu faço? Depois eu mostro lá. Deixa eu mostrar lá. Vou fazer a mesma coisa, agora sem um zoom, para vocês conseguirem visualizar melhor. Tô encaixando minha mão aqui por dentro da parte das costas, ó. Tá saindo aqui, né? Eu venho aqui, coloco por dentro
Peguei aqui do lado de fora, pronto. E vejo, eu chegar lá naquela máquina, eu faço isso novamente, que aí vocês vão conseguir ver, tá? De top, Maria Aparecida Macedo, me manda alguma foto pelo Instagram de Leide Novelo, tá? Sim, Giandra, eu também gosto de blusinha de alça larga, né, para usar com sutiã. Eu também, é por isso que eu deixei essa um pouquinho mais larguinha, para usar com meu sutiã. Agora vamos lá, gente. A gente vai, até porque, por que eu vou fazer esses dias sim, essas blusinhas mais básicas pra gente usar? Igual eu tô aqui, ó, gente, uma blusinha que a gente tá sempre arrumada, né? Porque a gente fez muito vestido, muita peça de festa aí, de saia, de macacão, de dona, a gente fez um monte de coisa aí pro Natal e Réveillon, então já tem muita coisa, né? Então, por isso que a gente vai estar fazendo blusinha, que blusinha praticamente a gente não fez, né? Então, blusinha, saia, shortinho, tá? Já dá para usar dos dois lados com esse forro? Dá para usar dos dois lados. Verdade, tá aí. Você me lembrou uma coisa, Josiane, que eu nem tinha lembrado, mas essa peça é uma peça que dá para usar dos dois lados. Gente, que coisa boa, né? Olha que coisa boa. Bora lá para a máquina pra gente ver? Se a pessoa tem pouco busto, a pence é sempre o valor da regra ou mudo? Não, se a pessoa tem pouco busto, você já pode fazer com 2 centímetros a pence de cava padrão. E se for pence busto, 3 centímetros, tá bom? Vamos lá. É verdade. É isso aí, gente. A Lese tá cara aqui. Não tem. Aqui não. Aqui tô falando de onde eu estou, gente. Eu não sei se lá para Lisboa tem. Mas eu tô falando aqui de onde eu estou em Braga. Tem muito pouca Lese. A Lese tem uma variedade pouca, tipo assim, pouca quanto? 3 modelos. Outra, super cara. Qual o desenho? Gente, quase nada. É um negocinho assim que daqui a pouco você nem vê que é uma Lese. Então, por isso que eu nem comprei pra gente fazer, infelizmente. Gostaria, mas nem comprei. Pois é. Ai, ai, não sabe se o verão vai chegar, não entendi. Bora lá, meninas. Olha aqui, ó. Você vai pegar aqui a ponta, deixa eu pegar aqui a parte reta, né? Da minha outra, olha aqui, da minha outra alça. Para quem não viu ontem, ó, viu? A outra alça tá aqui dentro. E aí a gente vai esticar ela todinha aqui pra gente fazer. Essa alça aqui, meninas, eu tô vendo que ela tá um pouquinho maior. Então eu vou dar aqui, ó, uma leve apertadinha aqui. Você mede direitinho, mas a gente, como eu falei, é um tecido fino, às vezes acontece também, ó. Mas é coisa de meio, gente. 0,25, tá? Ó, aí fiz aqui, acerto ela todinha. Se você quiser tecido fino, você joga um alfinete aqui. Agora, se ficar faltando, aí não adianta. A gente tem que vir, descosturar e... minha bobina aqui acabou. Vamos lá, gente. Agora falta pouquinho aí pra gente terminar, né? Pera aí, meninas, que eu vou encher vapt-vupt aqui essa bobina. Então, a gente vai estar fazendo aí... Ai. A gente vai estar fazendo, prestem atenção, blusinhas de sem manga. E a gente vai estar fazendo algumas blusinhas com manga. Pronto, é por conta da máquina, eu não quis falar junto pra gente não escutar, né? Não ficar sem escutar. A gente vai estar fazendo as regatinhas, essas blusinhas soltinhas, outras blusas com manga, que eu sei que tem gente que não usa blusa sem manga, né? Então, a gente vai estar fazendo também, justamente pra gente conseguir. A outra live nossa vai ser às 14 horas de Brasília e a gente vai estar fazendo um shortinho com botões que não tem no canal. E fica ligada porque quem não sabe fazer modelagem de calça, de short ou de bermuda, vai dar no mesmo. Eu vou explicar, a modelagem de mais tarde vai ser modelagem do zero, tá? Eu não vou usar modelagem base mais tarde. Então fica ligadinha para você aprender. Alguma dúvida que tem, a gente faz de tudo para tirar, né?
Aqui, já saiu, porque a gente já sabia que... Então, será às 14 horas, tá? Amanhã, terça e quinta, a gente vai estar com os vídeos na parte, aí, alguns vídeos, né? Porque segunda, quarta e sexta a gente tem live às 10 horas de Brasília, tá? Mas agora voltou tudo aí, né, gente? As férias acabaram aqui, voltaram as aulas. Então, vamos lá. Vamos costurar aqui a outra. Deixa eu ver onde é que tá minha outra alça aqui. A gente deixou? Tá aqui. Ah, não, essa aqui foi que a gente costurou, gente. Então, deixa eu tirar ela logo aqui. Ó, vamos abrir aqui para ver como ficou. Olha aqui, meninas. Olha que show de bola. Tá vendo, ó? Então, ó, fica direitinha, viu? Ó, esse pedacinho veio um pouquinho para cá, um tiquinho, mas, ó, no geral, certinho. Vamos ver a outra. Ali você só abrir, né? Ali para você consertar isso aqui, é só você abrir um pouquinho, ó. Traz para cá, porque às vezes repuxa um pouquinho, né? Deixa eu pegar agora essa daqui pra gente costurar. Vamos costurar agora a outra alça. O tecido do short, você pode fazer o tecido do short com sarja, você pode fazer com uma gabardine, você pode usar um crepe mais encorpado de alfaiataria, você pode usar, deixa eu me ver aqui, deixa eu colocar um alfinete aqui para não ficar soltando, gente. Você pode usar, o que mais? Gente, tem tanto tecido, né, que eu até esqueço. Você pode usar um viscolinho, pode usar o próprio linho, tá? Para fazer o shortinho de mais tarde. Pronto, vamos agora. Pronto, aqui. Quando você fizer essa coisa da alcinha, viu que tá certinho? Se você não tiver que desmanchar, você já vem e corta aqui, ó, para não ficar um excesso também por dentro, tá bom? Corta porque o acabamento fica bem melhor. Pronto, vamos desvirar esse aqui, já tá desvirado. Agora esse aqui, vamos ver, ó. Certinho também, viu aqui, ó. Tá? Ó. Bem na beiradinha aqui, tá? De um lado, do outro. Olha aí, nossa regatinha aí colocada. Esse aqui ficou maior, meu, expliquei para vocês, né? E agora, vamos aqui ao nosso acabamento. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa aqui, deixa eu chegar para cá, é acertar, meninas. Vamos acertar aqui essa parte que a gente tem, às vezes da blusinha, né? Da lateral, dá uma, ó, mudada, né? Às vezes até o tecido. Então, você dá aquela acertadinha para você fazer a bainha. Que bainha que você faz aqui? Bainha comum, bainha normal. Pode fazer a bainha de lenço, se você quiser, que fica super bacana, né? Nesses tecidos que são mais finos, tá? Então, daria para você fazer. E você pode também fazer uma bainha comum ou pode fazer aquela bainha, a bainha frufru. Aquela bainha que a gente faz na overlock com ponto bem pequenininho, né? Dá para você fazer também. Fica ótimo. Olha aqui, agora eu vou cortar a mesma coisa do meu forro. Venho aqui, acerto ele, vejo o que tem. Posso fazer das duas formas. Eu posso deixar o forro junto, tá? O junto na hora que eu for costurar, como eu posso deixar o forro solto. Aí é você que vai decidir, tá bom? O que você prefere. Você pode fazer das duas formas. Eu usei o cetim com elastano, mas para vocês que estão aí no verãozão, pode ser que o cetim com elastano fique muito quente. Então, você pode usar até um outro tecido para você fazer e colocar de forro na sua regatinha. Pode usar, de repente, até uma elanquinha, né, gente? Aquela elanquinha bem fininha, sabe? Também fica bom para você usar de forro, né? Pronto. O mais importante é esse, é você vir aqui acertar o final para você fazer, né? Então, vou fazer a bainha aqui de cima, eu vou fazer o forro, a bainha deles hoje separado. Ó, venho aqui, dobro uma vez, dobrei a segunda e venho fazendo. Não vou alfinetar, já vou fazer aqui de uma vez. Nossa blusinha tá pronta, a gente já vai lá para experimentar. Tô só fazendo a bainha.
essa bainha daqui de dentro, a do forro eu vou fazer igual a essa. Mas aí eu faço depois, né? A gente pode só já fazer essa para você ver e aí a gente experimenta, veste. Então aqui no meu molde, se eu quiser depois, eu deixo ele um pouquinho menor, que é justamente para você não ter problema, né? Sim, pode fazer o forro com o mesmo tecido. Pode fazer, sem problema nenhum. Né? Eu já fiz aqui outras regatas, já tem regata no canal, na verdade, que eu forrei aí com o mesmo tecido. Peraí, gente. Essa parte do crepe é chatinha, né? Passa o ferrinho, né, para você fazer a sua bainha. É verdade, é. Esse tipo de blusinha, né? É a cara do verão. A gente vai ter aí... blusinha até dizer chega. Pronto aqui, nossa peça. Nossa blusinha aqui já tá pronta. A gente pode pegar aqui pra experimentar. Deixa eu colocar ela aqui pra dentro, gente. Aqui, tá vendo? E aí só falta essa barra. Bom, deixa eu fazer logo, porque senão ela vai ficar comprida, vai ficar feia. Vamos fazer logo de uma vez, né? Vamos fazer logo aqui. Vapt-vupt. Olá, Zileide. Se eu colocaria no canal, dependendo do modelo, porque é um conjunto. Se eu tiver a peça, se eu tiver o tecido, se eu tiver as coisas que deem para eu fazer, eu coloco sim. Muitas peças que eu faço no canal também são pedidos de muitas pessoas que pedem às vezes para fazer, né? Nem sempre eu consigo atender todo mundo por vários motivos, né? Às vezes é uma peça que eu não tenho o tecido, não vai dar para fazer, enfim. Então, é um conjunto de coisas, tá? A overlock da Singer, a industrial é excelente. Eu nunca tive problema nenhum com ela. Nunca. E até a doméstica também, eu já tive. Agora eu vou mostrar que eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu já fiz aqui, não é? E eu vou mostrar uma coisa aqui. Essa parte aqui, meninas, ó, vou fazer em um aqui para vocês verem, tá? Mas se você quiser, você também não precisa. É só você bater bem o teu ferrinho aqui para você fazer. Essa parte todinha que você tem aqui da tua peça, quando você tem um tecido muito fino por fora, prestem atenção, vou bater o ferrinho aqui pra gente vincar bem aqui, ó, pra ficar igual na cava tá certinho, estão vendo? Quando a gente tem uma peça com tecido muito fino por fora, esse tecido aqui de fora é muito fino. E o tecido que eu tenho como forro, ele consegue ser mais pesado que o meu forro. Então prestem atenção, porque eu vejo que tem pessoas que têm essa dificuldade. E tem problema, ainda depois termina tendo problema. Quando você coloca um forro mais pesado que a peça de fora, se você não tiver que passar uma entretela ou até mesmo fazer esse pesponto aqui, não tem necessidade. Por quê? Porque ela consegue dar um peso suficiente para a tua peça virar, né? Agora, quando você tem, por exemplo, se eu tivesse forrando essa minha peça com esse mesmo tecido daqui,
que é muito fofo, ele é muito aberto, ele abre, ele ficaria virando. Tudo bem que seria o mesmo tecido, então você vai falar, mas se virar o mesmo tecido não fica aparecendo, mas ele fica virando. Então, nesse caso, seria necessário sim, obrigatoriamente, você vir e fazer o teu pesponto, tá? Então, a questão do pesponto, é como eu falei, é relativo, ele não é obrigatório, depende do modelo, se você tá com revel, se você não tá. Deixa eu ir esquentando aqui meu ferro, que eu vou passar um ferro. Então, resumindo, se você quiser fazer o pesponto, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui e fazer o pesponto. Se você não quiser fazer o pesponto, também não tem obrigatoriedade. Você consegue sim vestir a sua peça sem estar fazendo essa parte do pesponto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou agora abrir aqui para dar uma boa passadinha, né? E colocar ele aqui para dentro, novamente. Tá? Então, vamos vestir agora. Deixa eu passar aqui do lado. Eu não consegui dar uma passadinha aqui do lado, né? Na parte da cava, pra gente bater essa costura nossa de cava. Aqui, parte da bainha. Ó, viram? Então, a parte do nosso forrinho. E aqui, o final da blusa. Então, blusinha pronta. Vamos vestir. Vamos vestir. Se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder, como eu falei, olha aqui, nossa peça tá aqui prontinha, tá? Você me passa mensagem, sim, pelo Instagram, Gisleide Novelo, ou por aqui pelo YouTube, que depois eu vou respondendo vocês, tá? Sim, pode fazer essa blusa com renda e com forro de cetim. Essa doméstica que eu tenho é excelente. Tem que ser, porque eu uso ela todo dia aqui, gente. Então, é isso. Vamos lá agora experimentar e aí eu mostro pra vocês. Qualquer coisinha aí a gente vai falando, né? Bora lá pro provador. Vai deixando o like quem não deixou, se inscreve no canal quem não é inscrito e se inscreve no outro canal, que é o canal do Ateliê Gisleide Novelo, para que você possa, sim, aproveitar vestido de festa, vestido de noiva, vestido de madrinha e peças infantis, a gente já tá lá no outro canal. Lembra de ativar o sininho, você tem que estar com todas as notificações ativadas, que é justamente para você conseguir receber as notificações. Muita gente reclama que, não me vê, Gi, você tá sumida. Eu não tô, não. Eu tô todo dia aqui no YouTube, gente, com live. Todo dia a gente tem live. A gente tem essa e daqui a pouquinho a gente vai ter a outra que vai ser às 14 horas de Brasília. A gente vai ensinar esse short com botões. Aproveita que a modelagem vai ser do zero e eu vou estar ensinando passo a passo. Então fica ligada. Bora lá pro provador agora.
Meninas, tem até linha. Pois é, tem até linha aqui na blusa. Então, essa foi a nossa blusinha. Olha aí, ó, a parte da alça. Presta atenção em um detalhe que eu quero dizer para vocês. Ele ficou bem aqui para dentro, porque lembra, nós entramos 4 centímetros aqui. Se você não quiser entrar tanto, você reduz, mas pelo menos 3 ou 2,5 você tem que entrar. Menos que isso você não entra, que a sua alça fica caindo. Muita gente reclama às vezes, porque minha alça fica caindo. Fica caindo porque às vezes você faz ela aqui na ponta. Para que a alça não fique caindo, primeira dica, entra 3 centímetros e depois você risca a tua alça. Segunda dica, se a tua alça fica caindo demais em tudo, provavelmente você já tem um ombro muito rebaixado, muito assim, né? Baixinho. E aí é muito mais fácil de você fazer as blusas e a tua alça cair. O que você faz? Você coloca uma fitinha de silicone por dentro dessa alça, que vai te ajudar bastante. Essa alça para de cair, tá bom? Então, mais uma dica. Bom, fizemos aqui, lembra da minha fitinha, ó? Se eu quiser, eu posso ainda reduzir aqui um pouquinho, ó, gente. Depois eu vou fechar mais um pouquinho, tá vendo, ó? Eu posso fechar um pouquinho mais aqui, então eu vou puxar essa minha fitinha um pouquinho para dentro, ó, só para ela ficar um pouquinho mais apertadinha. Então dá sim, eu achei que se eu puxasse mais que ia ficar muito apertado, mas não vai ficar não. Ó, vocês viram aqui a questão do nosso acabamento, ó, parte da nossa cava, viram aí? A minha cava, para mim, está ótima. Tem gente que não gosta de cava assim, porque acha que a cava fica apertada demais. Eu gosto assim, porque ela pega toda essa parte nossa, da nossa gordura aqui, ó, tá? E o principal, não tem aquele papo, viu? Que a gente não gosta, né? Parte das costas, olha aí, o caimento. Eu não fiz o pesponto, como vocês viram aí, né? Então, e a blusa como um todo, ó, blusinha como um todo, soltinha, viu? Com aquela margem que a gente já deixou, já foi suficiente. Olha aí, uma blusa solta, reta. Quando você estiver fazendo a sua peça piloto, eu já ensino isso, peça piloto lá na Maratona de Iniciante. Gente, se você quiser fazer blusinhas assim soltinhas, a sua peça tem que ficar assim, ó, soltinha, larguinha. Esquece aquilo de ficar deixando peça aqui agarrada. Ela tem que ficar assim, ó. Igual tá aqui a minha, gente, ó, retinha, ela não tá marcando nada. Tá vendo, ó? Não tá marcando nada. Olha aí, ó, soltinha, tanto na parte aqui do meu quadril, né, ó, tá vendo? Como nessa parte daqui. Então, tá soltinha aí. Não foi cortada no viés, já tem regata no canal ensinando como cortar no viés, mas essa foi cortada toda no fio reto. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham curtido. Eu fiz a minha alcinha com 3 centímetros, então a da foto a gente vê que é com 2 centímetros, né? Um pouquinho menor. Então, é como eu falei, porque eu gosto também de usar sutiã, não que a de 2 não daria, mas eu até prefiro uma alcinha um pouquinho mais grossa. Mas você pode fazer com 2, como a gente mostrou na modelagem. Então, espero que vocês consigam ter entendido, fazer a sua regata, a sua blusinha, porque a gente usa demais, né, o tempo todo muita blusa, e a gente vai estar fazendo outras blusas aí essa semana, então fica ligadinha nas lives e nos vídeos, tá bom? Beijo, meninas, para vocês, até daqui a pouquinho às 14 horas, aguardo vocês. Fui!